Olá, pessoal, vamos dar sequência então ao estudo do sistema digestório. Nós vimos que os alimentos, eles são necessários, né, são ingeridos. A partir deles nós vamos obter tanto a energia necessária para o funcionamento dos nossos órgãos, nossas células, assim como a matéria-prima para fazer novas células, reparar, né, partes do nosso corpo. Então, nós vimos, então, a parte inicial, nós falamos, então, da sequência, por onde o alimento passa, ele vai ser ingerido e vai começar o processamento desse alimento já na cavidade bucal. Então, a boca vai servir tanto para a ingestão quanto para a mastigação. Depois ocorre, então, a deglutição pela faringe, segue pelo esôfago, que vai conduzir o alimento, vai passar pelo estômago, onde vai fazer alguns giros aqui dentro, vai seguir depois para o intestino delgado, que vai passar todas essas voltas aqui, e finalmente vai para o intestino grosso e seguir então até o reto. Então, à medida que o alimento vai sendo deslocado dentro desse tubo, ele vai sendo modificado. Ele vai recebendo ação de vários, então, tanto ação mecânica, né, movimento de língua, de dentes aqui na boca, vai recebendo líquidos. Então, aqui na boca, a saliva, que provém das glândulas salivares, são glândulas anexadas ao tubo, que lançam suas secreções para dentro da boca, e já começa, então, um processamento também químico lá na boca, de um carboidrato, que é o amido. Então, quimicamente falando, apenas o amido começa a ser, um pouco aí do glicogênio, começa a ser degradado já na boca. Conforme o alimento vai sendo deslocado, o movimento que desloca esse alimento ao longo do tubo é chamado de peristaltismo, ou movimentos peristálticos. E percebo, então, aqui na faringe, que tem aquela conexão com o sistema respiratório. E o alimento só não passa para o lado errado, digamos, ao invés de seguir pelo esôfago, não passa para a traqueia, que é do respiratório, porque tem a epiglote. E a mesma coisa acontece, depois que o alimento passa do esôfago para o estômago, em princípio não deve retornar, por quê? Porque existem esfíncteres, né? São como se fossem válvulas que evitam refluxos, né, ao longo desse tubo. Terminando o estômago, aqui nós temos o esfíncter pilórico, que também evita, então, o retorno. Depois que o alimento passa para o intestino delgado, especialmente essa parte aqui inicial, que é o duodeno, ele, em princípio, não deve retornar. Então, significa o quê? Que se você passou mal, precisou liberar, acabou vomitando o alimento, já fez todo esse retorno aqui. Então, muitas vezes você vomita tudo que tem no estômago e ainda sente náuseas e acaba vomitando um pouco mais. Então, se você sentir lá, voltando, retornando apenas algo ácido, então é o que está no estômago. Se você está sentindo um gostinho amargo lá nesse líquido final que está saindo ainda do estômago, vejam que já é o líquido que está voltando daqui dessa porção inicial do intestino. Então, ele vai conseguir passar essa barreira, essa e essa aqui. Por que a gente pode considerar assim? Porque lembre que é aqui no intestino delgado, no duodeno, que vai acrescentar, então, líquidos que vêm tanto do fígado, que fica armazenado aqui na vesícula, que é a bile, ela é lançada aqui para dentro, como o suco pancreático. Então, se você está sentindo um gosto amargo naquele líquido que está retornando, é porque ele está conseguindo atravessar todos esses esfíncteres aqui. Então, não é algo usual, não é bom que isso aconteça. Agora, aconteça esporadicamente. Então, continuando esse processamento. Então, nós vimos também que lá na boca já ocorre um pouco do processamento químico, né, do amido. Então, começa a degradação de carboidratos na boca. No estômago, quando chega o alimento, degrada, né, a parte, então, começa a quebra química por enzimas de proteínas. Ela vai, então, quebrar algumas ligações entre aminoácidos, então, grandes polipeptídeos vão se transformar em peptídeos menores, mas mesmo assim, né, pouca coisa vai acontecer em relação a mesmas proteínas. Os demais compostos, carboidratos, lipídios, eles não são digeridos aqui no estômago, então eles seguem para o duodeno. Veja que vai seguir aos pouquinhos, não vai seguir de uma vez só. Então, à medida que o alimento vai chegando aqui no duodeno, que é essa porção inicial do intestino delgado, ele vai receber, como eu falei, o suco pancreático, que vai liberar seus líquidos aqui para dentro, e também a bile. Então, vai ser o suficiente para continuar o processo de degradação química, quebra química dos alimentos. Lembre que o alimento vai ficar um tamanho bem pequenininho para que ele possa ser absorvido pelo intestino. Então, o que acontece? Aqui dentro do duodeno, ocorrerão, então, quebras de amido que não foram degradados lá na boca, então vem a amilase pancreática para fazer isso, do pâncreas.
vai ocorrer a quebra de proteínas, tanto pelo suco pancreático, com várias enzimas que quebram proteínas, como o próprio suco entérico. Então, tem um fluido rico em enzimas que é liberado pela própria parede do intestino delgado para dentro aqui para a luz desse órgão. Então, que vão fazer a quebra também de ligações peptídicas. Então, tanto proteínas quanto os açúcares, os carboidratos, são quebrados quimicamente aqui no intestino delgado. Então, todo o processamento final de carboidratos, de proteínas e também de lipídios vai acontecer, especialmente na porção inicial aqui do intestino delgado. Então, nós chamamos essa porção de duodeno. Então, o líquido entérico vem do próprio intestino delgado, suco pancreático do pâncreas e a bile vindo do fígado. A enzima chamada, então, lipase pancreática é que vai finalmente quebrar os lipídios que não foram digeridos ainda. Só que para que ocorra, então, a quebra química dos lipídios aqui no duodeno, essa gordura, esse lipídio precisa ser emulsificado pela bile que vem do fígado. Então, ela ficou estocada aqui na vesícula e vai, então, ser lançada para dentro do intestino delgado. Então, qual que é o papel da bile, dos sais biliares? É fazer a emulsificação. É como se ele segurasse, né, a molécula do lipídio para que a enzima, que é a lipase pancreática, consiga fazer a quebra química. Tá? Então, não tem enzima na bile, certo? A enzima vem do pâncreas. E outras enzimas, então, vêm da própria parede do intestino delgado, certo? Então, aqui vai ocorrer, então, o processamento final, a digestão final de todos esses compostos que nós ingerimos. O que não é digerido, não precisa ser digerido, as vitaminas e os sais minerais. Então, eles já estão no tamanho molecular suficiente para que sejam absorvidos, certo? Então, lembrar de todo esse processamento aqui. Então, à medida que vai seguindo pelo intestino delgado, vai ocorrendo o processamento final, quebra final desses alimentos todos, e aí nós vamos falar nessa parte da aula hoje da parte da absorção. Então, depois que esse alimento estiver digerido, ele vai sendo, então, absorvido. Então, nós vamos seguir por essa parte agora. Então, um pouquinho de absorção ocorre no próprio estômago. Já vamos lá atrás do estômago, que ele faz, então, a quebra química e deu algumas ligações lá dos polipeptídeos, né, das proteínas, pela pepsina, e a absorção é bem pequena, comparado, então, com o intestino. O que é absorvido no estômago? Um pouco de água, alguns íons, né, eletrólitos, e certos medicamentos, drogas como, por exemplo, a aspirina. E também o álcool. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ingere álcools e ela acaba sentindo, né, logo o efeito desse álcool, porque ele é absorvido já quando ele está dentro do estômago. Certo? Então, na parede intestinal do estômago, ocorre uma absorção, mas é muito pequena. Praticamente todo o resto é absorvido pelo intestino delgado. Uma boa parte já na primeira parte, lá do intestino delgado, que é o duodeno, e o restante vai sendo absorvido ao longo do intestino delgado, das voltas que ele faz, né, dentro do nosso corpo, e vai ser, então, chamada aquelas porções seguintes lá de jejum híbrido. Então, vocês terem uma ideia, cerca de 90% da absorção de tudo que foi digerido ocorre já no intestino delgado. E apenas 10% dos líquidos, que lembra que foi jogado muito líquido, muitas enzimas, sucos para dentro do intestino delgado. Então, apenas 10% é que vai ocorrer juntando aí estômago e intestino grosso. Então, uma grande parte é de responsabilidade do intestino delgado. Então, como que ocorre a absorção dos carboidratos? Lembre que eles eram grandes moléculas, os polissacarídeos, que foram quebrados até disacarídeos e finalmente até monossacarídeos. Então, uma única molécula de glicose ou glicose e galactose ou ainda glicose e frutose. Então, vai depender de quais são os açúcares. Eles precisam estar desse tamanho molecular, bem pequenininhos, para que possam, então, ser absorvidos. Então, na forma de monossacarídeos. Então, a glicose, galactose, que vem do leite, frutose, que vem, então, das frutas. É desse tamanho. Qual que é o caminho que ele segue? Então, lembrem que dentro, a parede intestinal, nós temos lá do intestino delgado aquelas dobrinhas, as vilosidades. Então, esses monossacarídeos, provenientes então, dos carboidratos, vão atravessar a parede daquelas velocidades e vão penetrar ou adentrar os capilares sanguíneos que estão nas velocidades. Então, é o sangue que vai transportar os monossacarídeos e ele vai seguir, então, pelos vasos sanguíneos, pelas veias, e vai passar por uma veia chamada de sistema porta-hepático. Então, ela vai ser conduzida diretamente para o fígado, e depois do fígado, ele vai fazer todo o processamento, a triagem desses monossacarídeos que estão chegando. Uma parte ele vai converter em glicogênio, vai ficar estocado no próprio fígado,
e o restante vai seguir, então, do fígado, né, pela circulação sanguínea para o coração, e depois o coração vai distribuir para todas as células pela circulação geral, certo? Então, a absorção dos carboidratos, pequenininhos, monossacarídeos, vai ocorrer pelo sistema sanguíneo. A absorção de proteínas. Lembra que as proteínas eram grandes moléculas de polipeptídeos que foram quebradas até chegar no tamanho de aminoácidos, que é a menor porção das proteínas. Então, a grande maioria desses aminoácidos, eles também vão atravessar a parede do intestino, vão cair nos capilares sanguíneos, as velocidades, e seguir pelo sistema sanguíneo, então chama de sistema porta-hepático, e conduzir esses aminoácidos primeiro para o fígado. E a mesma coisa, ele vai fazer a triagem e depois vai distribuindo, vai seguindo, então, pelo sistema geral, passa pelo coração, e ele que vai levar, então, empurrar, né, pelos vasos até chegar a todas as células do corpo. A diferença maior está aqui, quando ocorre a absorção dos lipídios. Lembra que já não é tão simples fazer quebra molecular dos lipídios. Lembra que precisa emulsificar primeiro pela bile, daí a lipase pancreática faz a quebra química de triglicerídeos até virar, então, ácidos graxos e glicerol. Então, nós vamos visualizar o que acontece em relação a esses ácidos graxos, principalmente glicerol, que foram, então, digeridos ali dentro do intestino. O que vai acontecer? Então, basicamente, o ácido graxo, ele vai atravessar aqui também as velocidades, assim como os demais compostos, como a glicose, como a frutose, também como os aminoácidos, só que veja a diferença. Percebam que aqui nós temos os capilares sanguíneos, que está representado aqui em azul e vermelhinho, e vejo que tem um vaso aqui dentro, que ele começa aqui, um fundo cego, que é um vaso linfático. Então, é um sistema de vasos que é paralelo, ele acompanha o sistema sanguíneo, mas ele é um sistema à parte, na verdade. Então, é o sistema linfático que vai coletar, que vai receber a parte lipídica para que ocorra, então, o transporte. Então, uma boa parte desses ácidos graxos vai seguir, então, para o sistema linfático. De que forma isso vai acontecer? Então, vamos observar, então, vamos pegar um pedacinho da parede dessa velocidade e lembrar que ela é feita, né, revestida por células que têm as suas microvilosidades. Então, esse corte aqui seria um esquema dessa velocidade aqui, um pedacinho dessa velocidade, com as suas células, então, ricas em microvilosidades. Então, observe o que acontece. Os triglicerídeos, então, foram digeridos, né, quebrados pela lipase, foram convertidos em ácidos graxos e outros monoglicerídeos, e eles vão atravessar a parede aqui, as microvilosidades. Estão aqui dentro das células do epitélio que reveste a velocidade. O que acontece? Os ácidos graxos, os monoglicerídeos, vão novamente ser convertidos em triglicerídeos. Parece bobo, né? Acabou de digerir e fazer triglicerídeo virar ácido graxo e monoglicerídeo, e nós estamos novamente convertendo isso em triglicerídeos. Só que, vejam, esses triglicerídeos são nossos triglicerídeos. Então, nós digerimos um lipídio animal, vegetal, e agora estamos transformando esse material em triglicerídeos nossos. Veja como é que acontece. Isso tudo, gente, está acontecendo nessas células aqui, ó, da vilosidade. Esses triglicerídeos, eles não podem ser transportados na forma de gordura, de triglicerídeos. Então, eles vão ser envolvidos por proteínas transportadoras e vão formar essas estruturas aqui, ó. Percebe que aqui tem uma proteína? Então, essas estruturas aqui, que é um triglicerídeo, essa esferazinha aqui, observe que tem, ó, fosfolipídio, tem triglicerídeo e tem colesterol. Então, essas micelas que vão sendo formadas, nós vamos chamar de quilomicrons, certo? Então, o lipídio digerido lá no intestino delgado, ele vai ser passado, então, para essas células aqui, vai ser convertido, então, em quilomicrons. São os quilomicrons, essas esferas, que vão por exocitose, lembra aquele processo, então, de liberação para fora da célula, dessas células, vão cair na corrente linfática, não sanguínea, linfática, e vão ser transportadas como quilomicrons, essas esferazinhas grandes aqui. Percebe, então, como é complicada a questão da absorção e do transporte aqui dos lipídios? Então, ele não é transportado pelo sistema sanguíneo, só, no primeiro momento, pelo sistema linfático. E aí, esses vasinhos linfáticos de cada velocidade vão se juntar a vasos maiores
E esse sistema linfático, ele vai conduzir por vasos principais até desembocar na corrente sanguínea. Então, é só depois de um tempo que o sistema linfático, né, despeja essa linfa cheia de quilomicros na corrente sanguínea. Nós vamos falar melhor dessa parte aqui quando nós chegarmos lá no sistema circulatório sanguíneo e linfático, que vai ser, então, o assunto daqui a 2 aulas. Tranquilo, então? Então, o transporte, a absorção e o transporte de lipídios, ela é um pouco mais complexa do que das proteínas, né, dos aminoácidos e da glicose. Então, no intestino delgado, lembrando, nós falamos que 90% da absorção ocorre nesse ponto, então a água também é absorvida em grande quantidade. Lembre que foram lançados para dentro do intestino muitos sucos, né, tanto a parte do suco pancreático, quanto a parte da bile, do próprio suco entérico. Então, essa água que veio desses sucos todos tem que ser reabsorvida. Então, praticamente tudo que foi lançado aqui para dentro, quase tudo, é reabsorvido, atravessa a parede intestinal por osmose. Então, lembre que a água sempre passa por osmose, né, nos processos biológicos usuais. O que vai acontecer é que tem que ter uma diferença de concentração de íons, né, de sais, para que ocorra essa passagem por osmose. Além da água, então, vários pequenos íons conseguem acompanhar a própria água, são transportados, né, então, do intestino para a corrente sanguínea. Então, aqui íons como o sódio, o cloreto que acompanha sempre o sódio, iodeto, nitrato, íons cálcio, ferro, potássio, magnésio, fosfato. Então, vários pequenos elementos, eles são absorvidos aqui no intestino delgado também. Então, eles vão seguindo ao longo do intestino delgado, lembra que tem várias voltas, e vai absorver. Uma parte da absorção de vitaminas acontece aqui também, especialmente então, as vitaminas que são lipossolúveis, aquelas que você consegue dissolver em lipídios, o nome já diz, lipossolúveis, que é o caso da vitamina A, D, E e K, elas, como não são lipossolúveis, elas são absorvidas junto com os triglicerídeos. Lembra que nós falamos, então, do transporte do intestino para os capilares linfáticos. Então, essas vitaminas acompanham os nossos triglicerídeos, né, que são formados ali na membrana intestinal. As vitaminas que são hidrossolúveis, como é o caso dos complexos B, né, as várias vitaminas B e C, vai passar por difusão e vai seguir pela corrente sanguínea, vai acompanhar tanto os aminoácidos quanto a glicose, certo? Então, vai para a corrente sanguínea, nesse caso, esses 2 tipos de vitamina, e esses aqui vão para a corrente linfática. Então, aqui está dando uma ideia de quantidades de líquidos, né, que vão sendo lançados para o tubo e o quanto vai sendo absorvido e vai, então, para a corrente sanguínea, devolvido aqui para a corrente sanguínea, isso na parte, então, do intestino delgado, e aqui mostrando, então, essa porção que seria já lá mais no intestino grosso. Então, no intestino grosso, depois que foi absorvido praticamente todos os nutrientes, muitas vitaminas e íons, quase toda a água, o intestino grosso vai fazer só a parte final, então ele vai absorver um pouco mais de água. Lembra que o intestino grosso, nós falamos que ele é uma adaptação à vida terrestre, surgiu lá a partir dos anfíbios, então ele vai ajudar a absorver uma boa parte da água do processo. Então, ele é mais curto, né, que o intestino delgado, mas mesmo assim, ele chega a cerca de 1,5 m, então ele tem essa porção aqui, né, então o intestino delgado, aqui tem um apêndice vermiforme, que é aquele órgãozinho, que é como se fosse um resquício, né, do intestino primitivo aí, ele tem, então, uma concentração aqui de bactérias e também órgãos linfóides, então ele ajuda também na questão de defesa do nosso corpo, né, então ele ajuda a manter em equilíbrio, né? Quando dá problema, esse órgãozinho aqui inflama, ele precisa, né, você tem apendicite, por exemplo, aí cirurgicamente ele é retirado, para que evite, então, o rompimento e espalhe bactérias pelo abdômen todo. Então, quando terminou o intestino delgado, começa o intestino grosso. Então, nós temos o colo ascendente, transverso, descendente, daí tem o sigmoide, faz um Szinho, e finalmente o reto. Então, essa porção final aqui é onde vão sendo estocados os resíduos, né, do processo digestório. Então, não esqueça, uma boa parte dos nutrientes, né, os nutrientes todos, uma boa parte da água, íons e vitaminas já foram absorvidas no intestino delgado. Então, agora é só o processamento final aí dos elementos do sistema digestório. Então, também tem uma válvula aqui, entre os 2 intestinos, iliocecal, para evitar, então, que ocorra também retornos, certo? Aqui são as porções que eu já falei, e o papel dele, né? O intestino delgado faz a parte final de absorção, então não mais de nutrientes, mas de outros elementos que tem aqui, alguns íons ainda, uma parte de água,
E é interessante que aqui ocorre também manufatura, produção, né, ou síntese de algumas vitaminas, então, que a gente não ingeriu aí na dieta, é possível, então, observar a síntese dessas vitaminas dentro do intestino grosso. E ele, finalmente, então, ele vai confeccionando, digamos, elaborando as fezes que são residuais do processo digestório e vai estocando aqui no reto. Então, por isso que as fezes vão saindo em pequenas quantidades, né? Muitas vezes consegue perceber que são um monte de bolinhas reunidas, né? Lógico que é importante que não seja tão seca, que precisa mais água na dieta para evitar que elas fiquem muito secas, né? Para ter problemas aí no tubo digestório. Então, o intestino grosso ele recebeu, então, os resíduos que vieram lá do tubo digestório, na parte do sistema do intestino delgado, como nós já falamos, absorveu água, algumas vitaminas, ainda complexo B e K, que ainda permanecem, né, dentro do intestino, e as bactérias que estão presentes dentro do intestino grosso aqui, elas vão fazer o processamento do restante do carboidrato, se ainda tem alguma coisa. Lembra que ocorreu digestão de várias coisas. Então, algumas bactérias, elas na verdade fazem parte, né, da nossa flora intestinal, elas fazem esse processo de fermentação e vão fermentando então o restante de carboidratos, de açúcares que ainda permanece aí dentro do intestino. E nesse processo de fermentação é que libera então o hidrogênio, o CO2, né, o dióxido de carbono e metano. E é por isso que muitas vezes, dependendo do que você ingere, né, você pode produzir mais gases como esse e aí você fica estufado, né, muitas vezes libera, né, inclusive, né, o SPRU que nós chamamos, que é liberação de gases, né, para o ambiente. Então, é por causa disso, são as bactérias que fazem as fermentações lá no intestino. E algumas dessas bactérias são importantes, porque elas ajudam também a decompor a bilirrubina. Lembra que nós falamos que a bilirrubina, ela vem junto com a bile, é o que dá cor, na verdade, às fezes, né, deixar aquele tonalidade mais para o lado, né, para os tons de marrom das fezes, porque a bilirrubina, ela veio lá da degradação da hemoglobina, né, das hemácias que vão morrendo, e aí, então, as bactérias ajudam a decompor também aqueles sais, aqueles elementos que estão vindo lá na bile, certo? E essas bactérias também, algumas delas são importantes porque elas ajudam a fazer a tal da síntese de vitaminas, especialmente o complexo B e K. Então, ela vai absorver essas vitaminas, mas o intestino absorve justamente porque nesse momento, aqui no intestino grosso, ocorre também síntese, né, a produção de algumas vitaminas, aqui no caso a B e a K. E nós temos que visualizar, então, de tudo isso que aconteceu, aqueles alimentos que foram, né, absorvidos lá pelo intestino delgado, o que vai acontecer com eles? Então, os polissacarídeos que chegaram, né, até a glicose ou lá a galactose e também a frutose, que são monossacarídeos. O que acontece com os ácidos graxos provenientes dos lipídios, os aminoácidos que vieram das proteínas? Então, no final das contas, o que vai acontecer? Para que eles vão servir no nosso corpo? Então, a glicose, a gente sabe que é o principal moedinha, né, a parte energética do nosso corpo. A gente usa a glicose lá nas mitocôndrias das células. Uma parte dela, ela fica na forma de glicogênio, especialmente armazenado no fígado. Então, o fígado que faz a triagem, vai liberando conforme a necessidade, né, de glicose para as células do corpo, e uma parte, então, fica lá estocada na forma de glicogênio. Os ácidos graxos, lembre que gordura é bem mais calórica, tem bem mais energia do que o próprio carboidrato. Então, ela é utilizada, né, como uma forma de energia de reserva, e vai sendo, né, liberada, né, degradada e utilizada conforme a necessidade. Então, queima primeiro, usa primeiro a glicose, glicogênio, e na sequência, se faltar, né, você está correndo lá, de repente começa a ficar, né, sentindo que está faltando energia, aí começa a queimar as gordurinhas. Então, aí sim que são os ácidos graxos que vêm, então, para poder ser utilizado pelas células. Mas não podemos esquecer que os ácidos graxos, os lipídios, eles também são estruturais, eles entram nas membranas celulares. Então, tanto os fosfolipídios, o próprio colesterol, eles são estruturais também, então não é só fonte de energia, também fazem estruturas no corpo. Muitos lipídios, eles são precursores de hormônios, e vocês viram que eles auxiliam na absorção e transporte de vitaminas que são lipossolúveis. Então, veja qual a importância dos lipídios. Então, não pode exagerar na dieta, mas eles são fundamentais para o funcionamento do corpo também. Das proteínas, grandes polipeptídeos foram transformados em aminoácidos. Os aminoácidos, diferente da glicose e do ácido graxo, eles são principalmente estruturais. Então, eles são utilizados especificamente, né, lembra que nós temos a parede celular, a membrana celular, que é feita por proteínas, e os fosfolipídios, então ela é estrutural. E lembre que nós temos proteínas em praticamente todo o corpo. Então, se a gente tirar
toda a água do corpo, basicamente o que sobra, em grande parte, é proteína. Então, ela vai ajudar a compor o esqueleto. Então, entre as células do osso, por exemplo, nós temos minerais, mas nós temos também fibras, que são proteínas. O músculo é rico em proteínas contráteis. Os próprios tecidos conjuntivos, né? Nós temos aí as fibras colágenas, as fibras elásticas, certo? Então, em todos os tecidos nossos, eles têm, então, as proteínas, né? O aminoácido que precisam compor essas proteínas dessas regiões, então são bem estrutural. E não esqueça que as enzimas, elas derivam, então, de proteínas, né? Elas são, na verdade, também conjuntos de aminoácidos, um pouco menores que as grandes proteínas, que são polipeptídeos, são polipeptídeos menores, mas todas as enzimas são fundamentais para o funcionamento do corpo, são provenientes dos aminoácidos. Muitos aminoácidos ou proteínas agem como hormônios, e lembre que nós temos também nossos anticorpos, né, que ajudam na defesa, que são proteínas. Muitas proteínas são transportadoras, a própria hemoglobina que transporta oxigênio no sangue. Então, vejam quantos papéis nós temos aí para as proteínas. Então, os aminoácidos que vêm da dieta, eles vão sendo convertidos em enzimas, em proteínas, para fazer toda a parte aí funcional e estrutural do nosso corpo. As vitaminas ou sais minerais, lembram que nós não precisamos digerir. Então, à medida que elas vão sendo ingeridas, elas já podem ser absorvidas. Então, uma boa parte aí lá no intestino delgado e um pouquinho aí no intestino grosso também. Tá? E lembrando que as vitaminas, elas são requeridas em pequenas quantidades, elas funcionam principalmente como aditivos. Então, elas permitem o funcionamento, né, de vários órgãos, várias células, mas elas são ingeridas em quantidades muito pequeninas, só que não pode faltar, senão nós temos carências alimentares e vários problemas podem acontecer no corpo na falta de vitaminas. Os sais minerais, a mesma coisa, eles ajudam a fazer regulação do metabolismo. Então, nós vamos perceber, depois, só pensar no ferro, que está lá na hemoglobina, no cálcio, no sódio, no potássio, que vão ajudar nos transportes através da membrana, ajudar na questão do equilíbrio ácido básico, contração muscular, tanto a parte também de regulação osmótica, então, os sais minerais são fundamentais também, requeridos em pequenas quantidades. Então, esse é o destino final do que você vai ingerindo, para que eles vão servir aí no nosso corpo. E, finalmente, para fechar, então, aí o que resíduo que não foi absorvido, ele é liberado, então, na forma de fezes. Então, veja, as fezes nem entraram no nosso corpo, na verdade, elas estão o tempo todo dentro do tubo e elas vão ser liberadas, estão para fora, certo? Então, dependendo aí do que você ingeriu, ele vai ficar de 3 a 10 horas aí e vai sair, né, como fezes no final. Então, o processo de defecação ocorre quando esse esfíncter, né, que seria também como se fosse uma válvula, a parte mais interna relaxa, uma contração involuntária, então não é o nosso, normalmente a primeira parte, aquela sensação de precisa liberar as fezes, vem como uma forma involuntária. E depois é que vem a parte, então, voluntária, quando a gente realmente decide, né, ir ao banheiro e liberar, né, os resíduos lá. Tá? Então, uma parte é involuntária e uma parte daí é voluntária. E aí nós fechamos a parte do processamento do alimento. Então, vocês perceberam que ao longo de toda a parte aí do deslocamento, do alimento, né, a motilidade, também as secreções foram acontecendo conforme o alimento foi sendo deslocado dentro do tubo digestório. Mas, como é que ocorre esse controle? Então, tem todo um controle nervoso, o sistema nervoso, nós chamamos de sistema nervoso autônomo, que vai fazer esse controle. Então, se você imaginar, estou com fome, já começa a sentir, né, aquele estômago roncando, ou você pensa, que delícia, que vontade de comer, de repente, determinado alimento bem saboroso, ou lembra do limão, começa a salivar. Então, tudo isso já é estímulo do sistema nervoso autônomo. Além do sistema nervoso, nós temos algumas substâncias químicas sinalizadoras, que nós vamos chamar de hormônios, envolvidos então no processo digestório, que são liberados pelos próprios órgãos envolvidos no processo digestório. Só que vamos lembrar assim, quando a gente fala em hormônios, são secreções, são substâncias que são produzidas por células, né, glandulares, mas que são lançados diretamente na corrente sanguínea, não são lançados para dentro do tubo digestório. Então vamos imaginar aqui o estômago. Quando o alimento chegou no estômago, especialmente proteico, o que acontece? É um estímulo para que as células da parede do estômago liberem um hormônio chamado gastrina, que vai ser lançado nos capilares sanguíneos que estão ao redor da parede do estômago,
e que vão, então, agir ou sinalizar para que as outras células aqui da parede do estômago liberem o suco gástrico. Então, tanto o ácido clorídrico quanto o pepsinogênio para fazer, então, a pepsina. Lembra aquela enzima que vai digerir a proteína? Então, o que acontece? A gastrina, ela estimula essa liberação do suco gástrico, certo? E ela vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra a contração do esfíncter cardio. Então, essa parte aqui, esse esfíncter vai ficar fechadinho nesse momento. E depois vai abrindo essa outra válvula aqui para poder liberar o alimento para seguir adiante para o intestino delgado. Então, isso é o papel da gastrina. Nós temos a secretina, que é um outro sinalizador, um outro hormônio, que é produzido pela parede do intestino. Então, células da parede aqui intestinal, aqui está a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, células da parede do intestino liberam para a corrente sanguínea a secretina, que vai ter vários órgãos-alvo, né, onde ela vai estimular a ação. Então, a secretina estimula o estômago a parar de liberar o suco gástrico. Veja, a gastrina estimula a liberação do suco gástrico. A secretina fala, para e espera que agora já chega. Então, faz com que pare de liberar o suco gástrico, então age sobre o estômago. A secretina faz com que o intestino diminua a sua motilidade, aquele deslocamento do alimento. Então, ela age no estômago e age na própria parede do intestino para fazer ele segurar aí, demora um pouquinho mais, agora precisa digerir o que está aqui dentro, certo? A secretina também age sobre o pâncreas, essa glândula anexa aqui, que vai ser rica, né, para produzir secreções, que é o suco pancreático, rico em bicarbonato, e também enzimas que vão digerir tanto proteínas, quanto carboidratos, quanto lipídios. Então, o que a secretina faz? Faz com que o pâncreas libere o suco pancreático aqui para dentro do intestino delgado. O que vai acontecer? Além de já começar a fazer a digestão, né, do restante aí do carboidrato, da proteína, do lipídio, esse carboidrato que vem junto, ele vai neutralizar aquele efeito ácido daquele alimento que está vindo lá do estômago. Certo? Então, esse é o papel também da secretina. E também a secretina age sobre o fígado. Veja como ela manda aqui nesses órgãos. Faz com que aquela bile que está estocada aqui na vesícula biliar venha para o ducto colédoco e seja lançado para dentro do intestino delgado também. Então, veja, quem que manda liberar? O suco pancreático, a bile, faz parar de liberar o suco gástrico, segura o alimento mais tempo aqui dentro do intestino delgado, a secretina. Então, veja como ela é poderosa, ela manda aqui, né, nesse processo. Além desses dois hormônios, tem também a colicistoquinina, que aqui está abreviado em CCQ. Então, produzido também pelo intestino delgado, pela parede do intestino delgado, pelas células, vai para a corrente sanguínea e age também tanto sobre o pâncreas. Então, veja, o sinalizador vai pela corrente sanguínea, age sobre as células do pâncreas, age sobre a vesícula biliar, fazendo o quê? Ajudando no processo. Então, pelo pâncreas, também para secretar as enzimas do suco pancreático e a bile. Nesse caso, especialmente quando tem alimento bem gorduroso aqui dentro chegando, a colicistoquinina ela é liberada em maior quantidade, porque, veja, precisa agora emulsificar a gordura que chega aqui pela bile e digerir pela lipase pancreática. Então, o CCK, ele é estimulado, né, a liberação dele pela parede intestinal, justamente quando chega um alimento rico em gorduras aqui. E ainda nós temos o inibidor gástrico, né, ele é produzido também pela parede do intestino delgado. Veja, esses três aqui, ó, são produzidos pela parede do duodeno. E eles vão, então, ser estimulados especialmente quando chega lipídio e também um pouco de glicídios. Veja que isso aqui não foi digerido, né? Antes, o lipídio não foi digerido antes, vai ser digerido aqui. Então, o que ele faz? Ele vai agir lá no estômago para diminuir. Peraí, estômago, dá uma segurada aí, que agora tem coisa para digerir aqui dentro. Certo? Então, ele vai fazer com que o estômago pare de lhe empurrar por enquanto. Então, vejam, gente, todo um controle aqui do tubo digestório por ele mesmo. Então, além do sistema nervoso autônomo agindo aqui, nós temos todos esses sinalizadores químicos fazendo esse controle, tanto da motilidade, desse deslocamento do alimento, quanto da liberação desses sucos, desses líquidos para dentro do intestino delgado.
certo? Então, muitas vezes, quando você está muito estressado, muito cansado, você sente, por exemplo, parece que o alimento não desce, não vai, está cheio o estômago, está intestino, você não consegue ir ao banheiro, por exemplo, começa a dar enxaqueca. Então, tudo isso pode ser efeito o quê? De estresse, mas que está comprometendo esse controle aqui. Se não, dá tudo certo. E pela gente, essa parte é um pouquinho mais complexa, mas nós vamos ver isso agora, porque ao longo desse trimestre nós vamos ver também o sistema endócrino, que fala justamente dos hormônios. Então lá a gente acaba não falando mais desses hormônios que são relacionados com o sistema digestório. Nós vamos falar de outros hormônios na sequência. Então é bom dar uma boa olhada aqui para lembrar desse controle todo do sistema digestório. E como para vocês poderem fazer uma revisão, conseguir memorizar um pouquinho melhor esse conteúdo, ele é um pouquinho complexo, né, já que tem várias enzimas envolvidas no processo, eu sugiro vocês, então, darem uma olhada nesse videozinho. Eu vou deixar, então, aí no AVA, junto com os links dessas videoaulas do digestório, essa sugestão desse videozinho, que ele é uma animação, né, um vídeo esquemático, mas que mostra, então, desde a ingestão até a liberação aqui dos resíduos das fezes, certo? Então, por hoje seria isso. Nós vamos, então, depois eu volto com vocês na aula, então, do sistema cardiovascular. Até a próxima.